Pastor, acho que eu não vi só a questão da declaração da visão, né? Mas aí na hora que entrar lá, tá tranquilo, né? Ok. Muito bom. Boa noite, gente. A última vez que eu estive aqui foi em fevereiro, mas eu tenho estado com vocês, digamos assim, em espírito, né? Como a gente diz, porque nós somos uma única igreja, né? A igreja de Cristo é uma só. Então, independente se você tem um nome na placa diferente do meu, é só questão do nome mesmo, porque nós somos parte da mesma família, né? E eu me sinto, neste lugar, já com esse sentimento de ser um irmão, que tem também conflitos, tem também lutas, tem também vitórias, tem histórias boas e histórias difíceis, para contar e compartilhar, né? E me sinto então à vontade nesse processo, porque vocês já me receberam aqui várias vezes. E eu vim aqui falar de temas difíceis, né? Vim ministrar aqui sobre lealdade e deslealdade, meio que bater um pouquinho, né? Bater, soprar. Então, eu sei que vocês já não olham para mim como se eu fosse alguém que botasse medo em vocês, mas muito pelo contrário, alguém que ama vocês. E eu tenho mesmo orado e tenho acompanhado, né? A gente acompanha várias igrejas, que a gente tem uma rede de igrejas aí no Brasil todo, mas eu tenho alguns amigos e tenho algumas igrejas que são irmãs mesmo assim, né, que a gente anda junto. Então, como é bom, sempre converso um pouco com a pastora, sempre a gente compartilha aquilo que Deus está fazendo. Então, eu estou aqui digamos assim, nessa posição de um irmão que está tanto chorando, como também está cheio de esperança no coração, junto com vocês, né? Alguém que, eu não estou aqui na posição de pastor, posição de alguém que é maior, que é menor, nada disso. É uma questão assim, nós fazemos parte de uma mesma noiva, e eu tenho um carinho mesmo por isso em relação a vocês, e eu creio que, diferente de quando nós recebemos alguém que a gente não conhece, mas que a gente respeita, aí você fica naquela expectativa de que o cara vai trazer uma revelação, o cara vai trazer uma palavra de conhecimento, o cara vai trazer uma profecia, que tipo assim, eu vou crer que é de Deus, porque o cara não me conhece, então na hora que ele falar assim para mim que vai ser mesmo, eu acredito e pronto, né? Às vezes a gente tem uma expectativa assim quando são pessoas que a gente não conhece, mas eu creio muito mais na profundidade de eu receber uma palavra de alguém que me conhece, e que me ama, e porque me ama, e ora por mim, me sustenta em oração, quando vem dizer algo para mim, aquilo vem com amor, vem com temor e vem com discernimento do céu, né? Então eu tenho olhado assim, quando vem amigos e pastores na minha igreja, em qualquer lugar que nós estamos, ou conversas com pessoas, a gente se reúne e eu falo assim, querido, você tem uma palavra para mim de conhecimento, você tem algo para me dar, porque eu conheço você, você me ama, eu sei que você está conectado com o céu, e eu quero receber algo da tua parte, né? E eu me vejo assim com vocês, tanto vocês para ministrarem sobre a minha vida, a nossa igreja, né? E aí essa realidade de rede de igrejas da cidade, mas hoje igreja da cidade de Mogi, como também estou aqui nesse papel, né? Então quero ler com você 2 versículos para a gente começar isso, porque nós vamos falar sobre visão, paixão e intencionalidade, e eu quero então trazer algumas coisas ao coração de vocês a partir de textos como esse. 2 Coríntios 11, 2 diz assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Não sei se você já leu esse texto, mas é um texto lindo. Qual que era a posição de Paulo ao falar com aquela igreja que deu muito problema para ele, né? Plantou a igreja, depois teve que escrever as cartas e tinha dificuldade, mas ele celebrava, mas ele chegava diante da igreja e falava assim, olha, o zelo que eu tenho por vocês é porque eu prometi vocês a um único marido, Cristo Jesus, e eu quero apresentar vocês como uma virgem pura, sabe? Então eu tenho esse sentimento com a igreja de Cristo, em todos os lugares que eu vou, eu tenho esse sentimento de o meu temor diante do Senhor é que nós, como noiva, possamos estar crescendo nesse processo de sermos apresentados a Ele, ao noivo,
como uma virgem pura, que foi tratada, que foi lavada, que foi curada, né? Que foi tocada pelo sangue de Cristo, que foi mesmo restaurada da lama do pecado e que vai se casar com Ele. Não é assim? Nós vamos casar com Cristo e tudo aquilo que nós fazemos tem a ver com essa questão da expectativa dessas bodas que vão acontecer, né? E Paulo então tinha esse zelo, que é o zelo que vocês devem ter por tudo aquilo que vocês fazem na igreja, pela igreja, sendo igreja, né? E para Cristo que é o noivo, e eu também estou aqui nessa posição junto com vocês. Segundo texto, Apocalipse 19, 7, então ele já vai dizer daquilo que vai acontecer lá na frente, né? E eu gosto disso, então diz assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aqui já é a perspectiva lá do futuro, é o que vai acontecer, já está dito isso, já está declarado, é o que vai acontecer. Olha, vai acontecer o casamento, vamos nos alegrar. E a noiva, ela já se aprontou. A noiva já está lá linda, já está lá pura, imaculada, já está preparada para esse casamento, né? Então, enquanto nós estamos aqui, há esse temor dessa preparação, e eu amo essa ilustração, essa analogia de que Cristo, Ele olha para todos nós como uma noiva. E Ele tem aquele olhar do noivo que está numa expectativa de quando abrir a porta, né? Quando ver a noiva para entrar, ela vai estar linda, ela vai estar adornada, ela vai estar pura, virgem, ela vai estar mesmo assim, preparada como Ele sonhou, por aquilo que Ele morreu, né? Ele vai olhar para nós e vai dizer assim: valeu a pena ter morrido por você, você está linda, né? Estou te recebendo agora para juntos reinarmos, né? Em vida, e isso vai acontecer. Então, quando nós percebemos que tudo aquilo que Satanás tem feito para de fato destruir o casamento, destruir cerimônias simples e lindas como é uma cerimônia de casamento, para destruir tudo quanto é imagem que diz respeito à família, nós temos que saber que é intencional o que o diabo faz para destruir aquilo que até o final Deus está de alguma maneira zelando para aquilo que vai acontecer. Vai acontecer o quê? Um casamento. Vai acontecer um casamento. Não está dizendo assim que no final vai acontecer assim, todas as igrejas se reúnem, vai ser bonito, a gente vai colocar uma placa só, vai ter uma denominação só, a denominação do céu e pronto, e vai ser isso. Não, está dizendo que vai acontecer um casamento. A figura de uma família de novo começando, né? A figura de um ambiente que Ele instituiu assim. Vocês sabiam que a única instituição que já existia antes da queda era a família? Quando você pensa, o que tinha antes da queda? O que tinha antes da queda? Família. Já existia, né? Deus já no ambiente da pureza, no ambiente de tudo aquilo que era feito assim lindo para Adão e para Eva, Ele instituiu a família ali, né? E depois, lógico, com a entrada do pecado houve todo um processo, e a gente está correndo atrás de fazer a família de volta voltar aos padrões, né? Nós estamos lutando com isso. Para quê? Porque nós queremos ver casamentos lindos, porque nós queremos ver filhos lindos, porque nós queremos ver uma família equilibrada, nós queremos ver a própria igreja vivendo isso, né? Então vai acontecer isso aqui. E eu, na esperança do que a gente tem de expectativa, nós temos que olhar para esse texto e saber, não, chegou a hora do casamento, vai chegar uma hora que vai ter a hora do casamento. E a noiva, aqui já está dito, já se aprontou, né? Quando chega aqui em Apocalipse 19, a noiva já está pronta. E é o que nós estamos fazendo enquanto não fomos para lá, né? Então, hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que vocês já ouviram muito falar sobre isso. Eu vou recapitular coisas da visão de vocês mesmo, porque eu conheço um pouco da história de vocês, e vou tentar trazer esse assunto de uma maneira um pouco, sei lá, animadora ou criativa,
criativa, de maneira diferente, como você já ouviu, para, lógico, no papel que eu estou aqui, de alguém que crê e quer ver vocês crescendo e rompendo em dificuldades que a gente já percebeu, nós vamos olhar para essas mesmas coisas. Já ouviu falar sobre visão? Já ouviu falar sobre paixão? Já ouviu falar sobre intencionalidade? Já ouviram, todo mundo já ouviu na empresa, na escola, em qualquer lugar você já ouviu, né? Não são palavras desconhecidas, mas eu quero tratar novamente com vocês, e aí nós vamos dar alguns focos diferentes em relação a isso. Visão, qual é a pergunta? Que tipo de igreja nós queremos? Né? Que tipo de igreja nós queremos? Nós vamos ter que responder isso. Eu sei que vocês já responderam uma vez, os líderes dessa casa já responderam, mas nós vamos olhar para isso de novo, porque é importante você dar respostas para você mesmo, porque você é igreja também, né? E talvez você esteja com uma resposta que não está alinhada a essa casa, né? Talvez você esteja com uma resposta pessoal que não tem a ver com o coletivo que você pertence. E aí, ou você alinha, né? Ou você caminha. Ou você dá linha na pipa no sentido de, então eu vou encontrar uma casa que se adeque à visão pessoal que eu tenho, né? E tudo bem, nós somos livres. Vou dizer uma frase para vocês aqui, que é um dos maiores desafios que nós temos encontrado nos dias de hoje. O mais importante da formação de liderança é que você consiga ter com você líderes livres. Você já conseguiu pensar num líder livre? Quando você desenvolve uma liderança, naturalmente você bota um padrão para a pessoa seguir, né? Porque vai ser seu discípulo, tem que ter tua marca, você vai de alguma forma conduzir, né? Mas o padrão do céu é que Deus dá o poder do livre-arbítrio, o poder da escolha. E liderar pessoas livres é um dos maiores desafios que existe para nós como igreja e em qualquer aspecto da nossa vida. Porque se você começa a manipular aquela pessoa, de alguma maneira você está tolhindo a própria vida, personalidade e escolhas que ela possa exercer em Deus. E às vezes a gente manipula em nome de Deus. A gente diz assim, não, a Bíblia diz isso, você tem que fazer assim, foi assim que Jesus fez, faça assim. E aí se a pessoa não faz, você já diz para ela, você pecou, você é rebelde, você não está conseguindo, e a gente fica tenso, porque a gente gostaria que a pessoa fizesse tudinho do jeito que você falou, né? Só que a beleza da multiforme graça de Deus é que, mesmo debaixo de uma mesma visão, nós temos muitos dons, né? Nós temos muitos membros num corpo só, e é uma múltipla maneira de servir ao Senhor. E quando você percebe que trabalhar a liberdade de um discípulo seu, obedecendo à voz do Espírito Santo, é muito melhor do que você tentar impor sobre ele o seu jeito de liderar, você descobre a beleza de potencial desenvolvido quando as pessoas são livres para fazer aquilo que o Espírito está conduzindo. Não é fácil, porque você fala assim, mas a pessoa nem ouve a voz do Espírito, como é que ela vai ser livre? Ela vai ser livre para ela ficar pecando, ela vai transformar a liberdade em libertinagem, e não dá certo. E de fato é difícil, de fato é meio complicado. Você fala para a pessoa assim, você é livre. Ela fala, não quero ser livre, eu quero que você diga o que eu tenho que fazer, porque se eu errar, eu quero botar a culpa em você. Foi você que disse. As pessoas também não estão acostumadas a serem livres, e às vezes nem querem ser livres, porque foram educadas num ambiente onde a liberdade não foi plena, a liberdade foi de alguma forma, né, manipulada. E a gente precisa compreender esses conceitos também, porque às vezes você se sente num lugar onde você é muito livre, e aí você está sendo livre para tudo, para pecar, para fazer o que você quiser, né? Aí você fala, não, esse ambiente não dá, muita libertinagem, essa igreja aqui é muito liberal. Aí você vai para outro ambiente, não, agora eu vou num ambiente que está tudo certinho, organizadinho, o que é certo, o que é errado, né? E pune mesmo, e disciplina mesmo, expulsa mesmo, e tem que ser assim mesmo, senão não dá, as pessoas têm que controlar, senão as pessoas perdem o controle. Aí você vai para aquele lugar, mas aí na hora que você entra debaixo mesmo de um negócio, você fala, não, mas aí não dá para mim eu ser eu mesmo, eu tenho que ser só aquilo que estão dizendo que eu tenho que ser, eu não posso ser eu mesmo, eu não tenho a minha personalidade mais, eu não tenho mais o meu jeito de ser, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, se eu não for no culto eu estou pecando, né? E aí você descobre que a falta de liberdade limita o seu potencial. Aí a gente entra em dilema. Como é que eu vou fazer?
tanto para ser livre como para produzir um ambiente de liberdade para as pessoas crescerem na liberdade que Cristo dá, e elas vão em direção ao pleno potencial delas por aquilo que o Espírito está falando, dizendo e conduzindo, não por aquilo só que eu acho que devo fazer como um líder local daquele lugar. É difícil, gente, mas nós temos compreendido que Deus, Ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão paciente, tão perseverante em esperar, né? Tão bom em ir atrás da centésima ovelha, aquela coisa tudo que a gente conhece, que quanto mais você descobre como é bom você ser livre diante do Espírito, mais você vai querer que as pessoas também sejam. Que elas tenham uma vida em que elas não precisem vir perguntar para você coisas básicas, porque o Espírito Santo está falando com ela. Ela não está mais precisando das coisas elementares do Evangelho, porque de fato ela já tem um nível de satisfação que ela é seletiva naquilo que ela come, seletiva naquilo que ela lê, seletiva naquilo que ela faz, ela consegue ser seletiva, né? E aí aquela coisa, só os satisfeitos são seletivos. Se você não está satisfeito, você come qualquer coisa. Não é assim? Estou com fome, o que tem aí? Mix de pedra? Vou comer. Vitamina de areia? Estou comendo. Sopa de papelão? Estou comendo. Né? Você aceita qualquer coisa, porque você está com fome e você não está satisfeito. Agora, uma vida satisfeita no Espírito de Deus, orientada pela voz do Espírito, é uma vida em que, às vezes, aquilo que é bom não é para você. Você sabia que nem tudo que é bom é para você? Às vezes você olha para uma coisa e fala, nossa, mas esse churrasco está bom. E o Espírito está falando para você, mas eu gostaria que você não comesse esse churrasco hoje, porque eu estou trabalhando nas suas vontades para que o teu Espírito consiga comandar os seus desejos de comer. E você fala, louco pastor, mas não podem comer um churrasco agora? Pô, não é pecado comer churrasco, não é pecado comer bem. Mas eu não estou falando de que é pecado ou que não é pecado. Tem coisas que não são pecados, mas que não são para você. Vai ter coisa que o Espírito vai falar para você, filho, isso aqui para você não combina mais. Foi uma outra época da sua vida, agora você está numa outra fase, onde eu estou conduzindo você ao mais profundo ainda. Estou conduzindo você a uma sensibilidade ainda maior, para você fazer somente aquilo que de fato eu quero que você faça. E às vezes vai ter coisas boas que você vai falar assim, pô, isso aqui é bom, mas hoje não é para mim não. Por quê? Por causa da conexão e da intimidade com o Espírito de Deus, para você fazer aquilo que na sua liberdade o Espírito está conduzindo. Não só aquela situação assim, não vou fazer isso aqui, porque se o pastor Leonel souber, aí estou na roça. Só vou fazer porque, eu vou fazer, a pastora vai amar. Na hora que ela ficar sabendo que eu fiz, ela vai amar. Você está preso à aprovação ou reprovação das pessoas. Isso é prisão, isso não é liberdade. Isso é religiosidade. E quando nós compreendemos que essa liberdade pelo Espírito é o que mais importa no processo de a gente conduzir as pessoas à vida em Cristo Jesus, à mente de Cristo, né? A unção e a dependência do Espírito Santo, e vocês são pessoas que foram educadas nesse processo, a busca pelo Espírito de Deus, a busca pelas coisas espirituais, a intensidade da sensibilidade da voz do Espírito, a palavra de profecia, a palavra de conhecimento, vocês são educados nisso. Mas às vezes a gente faz até disso algo que se torna religioso, né? Tipo assim, só faço se alguém de fora me der uma palavra, né? Ou se eu for no culto hoje e o Senhor falar. Será que isso é de fato a única maneira que o Espírito vai conduzir você, e você precisa que Ele faça assim para que você possa ouvi-lo e obedecê-lo, ou Ele está falando com você em todos os momentos, sussurrando ao seu ouvido e dizendo para você fazer até aquilo que você come, que você não come, aquilo que você veste ou não veste, aquilo que você assiste ou não assiste, e isso já é uma plenitude com Ele. Como que é isso? A sua liberdade é desfrutada, ou você controla a sua liberdade em ambientes onde você possa ser aprovado ou desaprovado? A gente precisa perguntar essas coisas. Porque se é para vir num TPL como esse, para que a pastora ou alguém venha aqui e fala para você assim, não, agora a partir de agora é assim, 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 assim. Aí você fala, nossa, mais uma mudança, mais um direcionamento, mais uma coisa para fazer nessa igreja. E você tem esse sentimento, você está escravo de religiosidade, você não está apaixonado pela voz do Espírito, você não compreendeu que isso é uma oportunidade, você não entendeu, você ainda está um pouco confuso com a voz de Deus.
E nós queremos que tudo que Deus permite na sua vida, você tenha plena consciência de que você foi para aquele lugar, ou você não foi para aquele lugar, porque o Espírito diz para você, vai ou não vai. Né? Porque vai ter hora que talvez no domingo você vai se aprontar para vir para a igreja, todo animado, levantar, já assim, programado, amanhã eu vou para a igreja, vai ser lindo, e de repente o Espírito Santo vai para você, não filho, eu queria que você fosse no shopping. Mas na hora do culto? Na hora do culto, porque eu tenho uma pessoa para você encontrar lá, que eu quero derramar algo de mim para ela, e só você está nessa sensibilidade para você fazer isso. Então vai para o shopping agora, e você falar, ok, Espírito Santo, vamos lá, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que vai encontrar com a tua igreja no shopping hoje, porque eu estou indo como igreja no shopping hoje? Já te passou pela mente essas coisas? O nível de intimidade para uma satisfação em que não é só o que eu posso frequentar que me traz satisfação, mas é o quanto ele em mim flui para que eu possa viver uma vida que vale a pena viver e que faça sentido, até como igreja. Porque senão a gente fica olhando para os resultados da igreja e a gente desanima, não é? Eu, por exemplo, estou numa fase meio, não é que eu estou desanimado, mas eu estou numa fase assim, inconformado. Tipo, não, eu queria que minha igreja estivesse melhor. Eu queria que as coisas estivessem, né? Amanhã até vou fazer uma reunião de liderança lá também na minha igreja. Chamei já os líderes, já dei uma cutucada em cada um, né? E falei assim, ó, só se você tiver para fazer o velório de alguém, para você faltar nessa reunião. Né? Dei aquela pressionadinha, porque eu quero de novo falar com eles, né? E eu estou me policiando para que não seja eu ali frustrado com as coisas, querendo falar alguma coisa para eles, mas que seja o Espírito de Deus através de mim, né? E a gente precisa ter isso aí. Então, eu queria que você olhasse para essas palavras nesse sentido, tá bom? Porque eu não venho aqui trazer nada novo para vocês, eu só venho trazer para vocês novamente uma reflexão sobre como nós estamos tentando responder essas perguntas. Que tipo de igreja nós queremos? Que tipo de igreja você é? E que tipo de igreja você quer ser? Qual é o tipo de igreja que você quer ser? Né? Então, recapitulando aí, pode passar o próximo. Essa pergunta nós temos MVPM, né? Ministério Vida para Milhões. Eu escrevi aí algo que eu não quero que vocês se assustem, tá? Coloquei embaixo aí, isso aí sou eu que coloquei, tá? Um chamado apostólico. Eles falam assim, já vem ele falar de apóstolo, de apostila, não vai dar certo. Né? Geralmente a gente não quer que ninguém tenha o título de apóstolo, senão a esposa vai ser apostila, e aí fica complicado. Né? E não é isso mesmo não. Mas eu quero só te lembrar de algo. Quando Deus trouxe para essa igreja local, para o pastor Leonel e a sua família, um chamado e uma visão, a visão, ela está marcada nos céus e marcada no coração deles até hoje. E essa visão fala sobre o quê? Sobre meio gato pingado de gente? Essa visão fala sobre o quê? Milhões. Milhões. Sabe por quê? Porque já havia uma disposição no coração dessa família para obedecer ao chamado de Deus, e o chamado de Deus, ele não é pequeno mesmo, porque a grande comissão, ela fala de você ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, quando você fala todas as nações são uns 500 pessoas. Todas as nações é uma igreja com 1000 membros. Todas as nações é o que hoje? Todas as nações hoje, numericamente falando, são 7,3 bilhões de pessoas. E nascem mais de 200 por segundo. Um negócio doido, você não consegue acompanhar. Então, já havia uma disposição, uma paixão para obedecer a palavra de Deus no coração do pastor, no coração dessa família, que eu posso dizer plenamente para vocês, é um chamado apostólico. Em que sentido apostólico? No sentido de que o apóstolo, no sentido de que a visão apostólica, ela vai para o mundo todo. Ela tem uma visão de alcance global, não é um alcance
local, é um alcance, a gente costuma dizer glocal, é local e é global ao mesmo tempo. Global. E isso, queridos, quer você concorde ou não, você está debaixo dessa visão. Tipo assim, não dá para você falar assim, será mesmo que é para milhões? Será? A gente está fazendo culto com 200 pessoas, a gente está fazendo culto que nunca passou de 5.000, não sei o quê. Aí você pode estar lá olhando para a realidade pequenininha da sua mente e não acostumada com a grandeza de Deus, e você está duvidando de algo que não foi o pastor, a pastora que trouxe para você. É uma coisa que ainda a palavra de Deus continua dizendo para você. Tipo assim, se você não acredita, então você rasga a Bíblia e sai gritando na rua, vira ateu. Não tem como. A grande comissão, ela diz respeito a algo grandioso. E eu vou arriscar dizer uma frase aqui, que eu espero que você não se escandalize comigo, mas vou dizer, a igreja que não é apostólica, ela não é bíblica. No sentido real do que significa ser uma igreja, uma visão apostólica. Eu não estou falando de apóstolo louco que a gente vê aí dando mau testemunho, não é nada disso. Não estou falando de vocês agora achar que a gente vai chamar a pastora de apóstolo, não é nada disso. Não tem nada a ver com o nome de alguém, ou o título de alguém, tem a ver com a visão dos céus. Porque aquele que criou todos nós e os céus, ele criou tudo de uma forma muito detalhada e muito grande. Não tem essa dimensão? O detalhe de como a gente consegue chegar no DNA de um ser humano e a grandeza das profundezas abaixo do oceano, onde dizem que as cordilheiras para baixo do oceano são mais altas do que as cordilheiras que nós temos para fora do oceano. Você já viu essa matéria, já viu essa informação? Que as maiores montanhas estão para baixo? Quando você pensa em novos céus e nova terra, dá uma viajadinha assim, se Deus só quiser virar o mundo assim, fazer uma inversão no mar, e aí trazer o que está para baixo do mar para a terra, você tem novos céus e novas terras. Você vai ter algo que você nunca imaginou. E a gente não conseguiu descobrir nada ainda das fossas abissais do mar. A gente não descobriu nada. A gente não descobriu nada sobre o cérebro humano ainda. Não é assim? Então, é muito grande mesmo, e a gente não tem nem capacidade de compreender isso. Mas nós temos uma palavra que Deus decidiu deixar revelado de forma clara. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Eu peguei essa palavra para mim, você pegou para você. É a visão. É a visão. Então, tem outra frase aí, pode passar. Eu quero explicar algo para você que é muito simples. A visão apostólica, ela reúne as pessoas, ou seja, ela alcança as pessoas, ela treina, ela capacita as pessoas. Para quê? Para quê que ela faz isso? Para enviar essas pessoas para o destino profético delas, para continuar ganhando outras pessoas para Jesus, para continuar fazendo discípulos. Então, não tem como você querer que a visão sua seja uma visão só de eu vou reunir as pessoas, eu vou cuidar dessas pessoas e vou manter essas pessoas do meu jeitinho, porque eu quero cuidar delas com tanto carinho que eu vou ficar penteando o cabelinho dessas ovelhas todos os dias. Não, nós não vamos fazer isso, gente. Não dá. Se fosse para ser uma visão apenas pastoral, apenas de cuidado, apenas de manutenção, Jesus teria feito isso. O próprio Deus teria estabelecido igrejas dessa maneira. Ele teria dito, não é para sair para lugar nenhum, fiquem em Jerusalém, é só Jerusalém. Eu vou voltar em Jerusalém, levo todo mundo e acabou o mundo. Se fosse assim com a menina dos olhos de Deus, Jesus teria dito assim, vocês 120 ficam lá, esperando, porque na hora que o Espírito Santo vier, ele vai vir e vai arrebatar vocês, acabou. Se fosse assim, a gente não estaria aqui. Mas o que ele disse para eles? Fiquem lá, até descer o meu Espírito sobre vocês. E quando o meu Espírito descer, vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria,
até os confins da terra. E hoje nós somos confins da terra para quem estava lá em Jerusalém naquela época. Certo? Então, não tem como você achar que aquilo que Jesus delegou de grande comissão, não é algo para a gente se contentar com uma igreja que, se a gente tiver um tempo aqui desse jeito, doutor, fez 3, 4 cultos no domingo e está uma frequência de umas 3.000 pessoas, tá bom. Gente, o que são 3.000 pessoas diante de 7,3 bi? Se daqui a pouco os pastores mudarem a visão, vida para bilhões, vocês têm que falar assim, glória a Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. Milhões não, peraí, tem que ser bilhões, porque nós temos 7,3 bilhões. Ué, aí você não tem que ficar assim, não, aí já chutou o pau da barraca, aí o pastor já ficou louco, como assim bilhões? Não, mas por quê? Por que para você a sua mente é limitada ao ponto de não conseguir compreender que a visão é muito maior do que você, mas que você faz parte dessa grande visão? Ela é apostólica, não tem como. Sabe o que aconteceu conosco? Aconteceu no mundo todo e aconteceu com o Brasil também. Vou dar uma pequena explicação para você de algo importante. Ao invés de nós colocarmos aqueles que tinham dom de governo, de apostolado, tá? Estou falando dom de governo, não estou falando para você de nome, estou falando de dom de governo. Ao invés de nós colocarmos para liderar a igreja homens que tinham dom de governo, de apóstolo, como a Bíblia diz, alguns foram chamados para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, né? Nós temos os dons de governo de igreja. Ao invés de a gente colocar os apóstolos para liderarem as igrejas, nós colocamos quem? Os mestres. Porque o mestre, ele é aquele cara que ele é, assim, metódico, ele planeja bem, ele tem que ter tudo muito bem claro na mente dele. Então o mestre é aquele cara que quando ele vai ensinar, você fala assim, esse cara sabe muito. Esse cara, meu Deus, o cara é uma enciclopédia humana. E a gente gosta de ouvir um mestre, porque o mestre, ele consegue esclarecer para você de uma forma que você fala assim, nossa, era isso que eu precisava entender. Só que o mestre, por ele ser mestre e por ele gostar de as coisas estarem bem explicadas, ele também é limitado na sua visão, na sua liderança. Por quê? Porque ele não foi chamado para desbravar como um apóstolo é. E esse foi um dos grandes erros, porque nós, como queremos ser controlados, como queremos controlar e como queremos que as pessoas estejam debaixo da nossa cobertura de uma certa forma assim, manipulada, o que a gente fez? Não, vamos colocar gente que saiba administrar a igreja, né, meu? E quem vai ser? Vai ser os caras que têm esse dom de saber administrar. Aí colocou o mestre, colocou o pastor como líder da igreja. Aí o cara que tem um dom de governo, de pastorado, que é aquele cara que ama ir visitar, é aquele cara que ama cuidar, aquele cara que ama sentar, ouvir, ficar ali, que é um dom, que está ali naquilo. Coloca o pastor para administrar uma igreja, o que o pastor vai fazer? Ele vai fazer o máximo para cuidar de todas as pessoas, daquele jeitinho pessoal que só ele sabe fazer. Quantas pessoas ele vai conseguir cuidar? 7,3 bilhões? Nunca, nunca, nunca. Então, pensa comigo, se Deus deu dons de governo e dons para a gente, e Ele decidiu que haveria apóstolos, decidiu que haveria profetas, decidiu que haveria mestres, pastores, evangelistas e tantos outros, o que nós temos que ter na igreja? Nós temos que ter a presença de todas essas pessoas. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar, fazendo aquilo que melhor sabe fazer, porque é um dom de Deus e está sendo exercido com excelência para que haja equilíbrio e crescimento saudável da igreja. O crescimento saudável da igreja nunca vai ser alcançado com alguém que lidera apenas com um dom de governo. Não dá. Por quê? Porque é limitado. Cada um vai ter a sua limitação. Um apóstolo, ele não consegue ficar 3 horas no telefone aconselhando alguém. Porque ele não foi chamado para isso. E não quer dizer que ele está errado. Um pastor fica.
Um apóstolo não consegue ser professor de faculdade teológica. Não consegue ser, porque ele não é mestre. Um mestre consegue. Agora, um apóstolo pode liderar uma igreja em ousadia para romper e alcançar o mundo? Pode. Um apóstolo pode fazer muitas viagens missionárias para plantar um monte de igreja em um monte de lugar? Pode. Por isso nós chamamos de apóstolo Paulo. Não é? Qual era o dom do apóstolo Paulo? Qual era o dom dele? Se você for olhar para a vida dele, ele é um cara que era mestre, escreveu 13 cartas aí, é o cara do compêndio teológico de Romanos, mas ele era um apóstolo. Então ele conseguiu unir dois tipos de dons que você vê em poucas pessoas, que ele conseguiu ser o cara que desbravou e fez muitas coisas, e quando ele parou preso, ele tinha capacidade de escrever carta e de escrever teologia para nós. Porque ele foi formado aos pés de Gamaliel. Então ele tinha um zelo pela palavra e pela lei. Não é assim? Deus estava trabalhando com Saulo desde quando ele era zeloso, desde quando ele era louco, perseguindo o crente. Depois transformou tudo aquilo naquilo que Deus já estava fazendo. Não é? Mas, você acha que se fosse apenas João para ser um dos discípulos de Jesus que fosse plantar as igrejas, se a gente ia ter tanta igreja plantada naquela época registrada? Não ia ter. Pedro, mesmo sendo doidão, ele também não plantou tanta igreja. Mas Pedro também é aquele cara que Jesus falou para ele assim: sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, mesmo você sendo um maluco. Não é? É algo que a gente tem que pensar. Então o que acontece hoje? Infelizmente, por causa da filosofia do mundo em cada época, em cada século que a gente passou, que o homem tentando descobrir as coisas também trouxe isso para dentro da igreja, a gente quis também liderar a igreja daquela forma que fosse bem organizadinha, tudo direitinho, e aí quem começou a liderar as igrejas foram os pastores e os mestres. E por causa disso as igrejas não passavam de 200 pessoas. Não é porque está errado, não é porque foi feito uma... Não é nada disso, é uma questão de dom de governo. A visão que a pessoa tem. Qual foi a visão ensinada em muitos seminários antes de nós? Que as igrejas deveriam ter no máximo 200, 300 pessoas, depois disso você abre uma outra congregação, um ponto de pregação e vai caminhando. E coloca uma pessoa para cuidar de 200 no máximo e pronto, e vai indo, vai indo, vai indo. Não tem problema, não tem nada de errado no processo. É uma maneira de se fazer. Mas hoje, com o mundo globalizado, com pessoas como, por exemplo, vocês já viram aquele brasileiro, como é que é o nome dele mesmo? Youtuber lá? Whindersson. Esse menino, acho que é filho de pastor, alguma coisa assim. Ele tem a capacidade de ter quantos milhões de seguidores? Você já viu os vídeos dele? Você já viu o número de visualização dos vídeos dele no YouTube? Você já viu? É um negócio impressionante. Ele coloca um vídeo, daqui 2 minutos, tem mais de 100 mil visualizações. Pessoas que seguem ele no YouTube. E ele não tem tecnologia nenhuma, ele pega uma câmerazinha lá, bota no quarto dele lá e começa a falar besteira. E ele tem uma criatividade para fazer as pessoas ficarem conectadas na besteira que ele fala, que é impressionante. E ele é um dos maiores youtubers do mundo, se não me engano acho que é o segundo do mundo. Brasileiro. Crente, filho de crente. E aí você fala, o que Deus quer fazer com esse Whindersson? O que Deus quer fazer com um menino como esse? Por que ele tem tanta influência hoje, com tantos milhões e milhões e milhões e milhões de seguidores? Por que esse cara ganha quase que 700 mil reais por mês, só pelo número de visualizações do YouTube dos vídeos dele? O que ele faz com esse dinheiro hoje? Gente, é um negócio que se você for olhar, você fala assim, Deus, não dá para entender, Deus. Por que eu, como pastor, não tenho tanto vídeo assim? Por que eu não tenho tantos seguidores assim? Por que as pessoas não me seguem? Por que as pessoas não veem meu vídeo? A gente tem que se perguntar. É o tipo de influência que você quer ter. Que faz a mesma pergunta aqui. Que tipo de igreja você quer ter? Quem você quer ser?
pessoalmente? Quantas pessoas você quer influenciar? Quantos discípulos você quer fazer? Quantas multiplicações de pequenos grupos de pessoas você quer realizar através daquilo que Deus tem para você? Então, eu acho que está claro para vocês aqui. Vocês têm uma visão apostólica, bíblica, relevante. E essa visão, ela não vai morrer. Por mais que você não concorde, você vai passar, vai chegar outro que vai concordar com a visão. Né? A coisa não vai morrer, por quê? Porque é de Deus. Aquilo que é de Deus não se desfaz, aquilo que é de Deus não continua, é bíblico. Então nós temos essa convicção, amém? Nós temos que ter essa convicção e vocês precisam entender. Eu posso não estar agora com uma igreja de 100 mil pessoas, mas e daí? Eu vou estar. Eu vou chegar lá. As coisas vão acontecer. Eu não estou blefando, eu estou crendo, eu vivo pela fé. Eu sou obediente a uma visão que está aqui. Eu sigo a esse livro, eu sigo as palavras do meu rei. Eu entendo a grandeza do reino. Eu não ando à toa, brincando de fazer igreja, brincando de fazer pequeno grupo, brincando de fazer discípulo, brincando de ser crente. Nada disso. Eu caminho para a grandeza com uma visão mesmo de realeza. Eu tenho um rei, e esse rei tem uma missão para mim, está clara essa missão para mim, e dentro de uma comunidade local, dentro de uma cidade, dentro de um bairro, dentro de uma igreja local, eu estou caminhando para o meu destino profético, que diz respeito à visão que Deus tem para mim. Então, isso precisa ser suficiente dentro do teu relacionamento com Deus, com Cristo e com a voz do teu Espírito Santo na tua vida, para que você pare de reclamar, murmurar, arranjar desculpas para não fazer alguma coisa que o Espírito Santo está te dando oportunidade através da igreja dele. Não dá. Eu costumo dizer assim, não há desculpas para quem dá desculpa. Você sabia que a preguiça e a procrastinação não é uma questão de mau hábito, é uma escolha que você faz? É uma escolha. A preguiça é uma escolha. Procrastinar para amanhã é uma escolha. É uma escolha por causa das suas vontades e por causa do custo-benefício que você calcula das coisas que você vai fazer. Eu tenho que terminar minha faculdade para um dia poder ganhar dinheiro com essa profissão, mas é tão difícil, estou no 5º semestre e tal, não, eu vou trancar, não sei o que, é muito difícil, tal. E aí você, pela preguiça e pela situação, você vai deixando, vai fazendo de qualquer jeito, e aí você não termina. Você não termina. Mas você quer, porque você quer os resultados ou o dinheiro que essa profissão poderia te oferecer, porque você sabe que tem um monte de gente nessa profissão que está ganhando dinheiro. Você entrou para ela porque você sabe que dá dinheiro. Você pesquisou antes de você fazer a faculdade. Agora, se eu disser para você assim, querido, lá em Mogi, não, vou falar outro lugar. Querido, eu tenho um parente lá na Bahia, mais ou menos uns 1.000 quilômetros de carro para você ir, vai dar mais ou menos umas 20 horas para você chegar lá. Mas é o seguinte, daqui 3 dias, nessa casa do meu parente, eu vou entregar para você, se você chegar lá 8 horas da manhã, eu vou te entregar 150 milhões de reais. Quando chega daqui 3 dias, onde você vai estar? Onde você vai estar? Diz para mim, se eu disser para você, daqui 3 dias, se você chegar lá nesse endereço, em tal horário, se você estiver lá, na hora que chegar nesse horário, eu vou colocar você para dentro da minha casa e eu tenho uma maleta com 150 milhões de reais para você. O que você vai fazer? Você vai dar um jeito. Você não vai dizer assim, não, estou com preguiça. Não, depois eu vou. Não, eu preciso... eu combinei que ia tomar um café com meu marido, então não vai dar, eu tenho um compromisso já para esse dia. Você vai falar isso? Não, você vai dar um jeito de chegar lá, da forma que for, para você receber os 150 milhões de reais. Não é? Agora, por que na igreja a gente fala assim, domingo de manhã... mas de novo tem que ir naquele lugar, de novo tem que fazer tal coisa e tal. Não, eu já falei para a pastora, eu tenho um compromisso. Não, você está fazendo uma escolha por causa da sua vontade, baseada no seu caráter
e na sua debilidade espiritual, e às vezes essa escolha é uma escolha pecaminosa, preguiçosa, egoísta, e às vezes é uma escolha real. Mas depende muito. E a gente descobre depois que, na verdade, a gente tem um monte de crente preguiçoso. Não é? A gente tem um monte de crente preguiçoso que não está afim de cumprir a grande comissão, coisa nenhuma. A grande comissão se torna grande omissão. Não é? Não tem nada de gente comprometida com isso, não. Por quê? Porque nós calculamos o custo-benefício das coisas. A gente fala assim, não, eu quero que você faça discípulo. Mas pastor, eu já tenho tanto problema, ainda tenho que cuidar do problema do outro. Eu não estou dando conta da minha vida, do meu casamento, ainda tenho que ouvir a história do casamento do outro. Vou abrir minha casa para vir gente que eu nem conheço, para entrar dentro da minha casa, para ainda falar dos problemas deles, para mim ter que pastorear e cuidar dessas pessoas. Ah, não, dá muito trabalho. É uma escolha. É uma escolha, então você vai empurrando, porque você não entendeu ainda o que significa ser igreja, obedecer o noivo, cumprir a grande comissão, estar debaixo de uma visão apostólica. Você não compreendeu ainda isso. Na essência você não compreendeu. É uma questão de visão. Então a pergunta é assim, você sabe qual é a visão? Eu sei, vida para milhões. Mas você já se comprometeu com ela? Você já entendeu o que significa fazer parte disso? Você já calculou o custo-benefício e disse sim para isso? Porque Jesus vai dizer, você quer ser meu discípulo? Você senta, calcula. Né? Você quer ser meu discípulo? Você não pode amar mais o seu marido, mais a sua esposa, mais os seus filhos, mais a você mesmo do que a mim. Se você ama mais você mesmo do que a mim, você não pode ser meu discípulo. É diferente, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Não é assim? Salvação é de graça, mediante a fé. A fé não é uma coisa custosa para ninguém, não. A gente gosta, a gente quer crer em alguma coisa. Então não é de custoso, custou muito para Deus. O alto preço foi pago por Ele. Mas para você é de graça a salvação. Mas o discipulado, aí tem um preço que Jesus começou a dizer. Ué, cadê? Daí ele chega para os discípulos e fala assim, vocês vão também me abandonar, não? Né? Graças a Deus que Pedro teve uma resposta, né, que foi coerente para ele continuar sendo discípulo, mas Jesus chega para eles e fala, e vocês também não vão me deixar? Né, e começa a ensiná-los sobre isso. Então, a visão, ela precisa, queridos, ser algo que no coração de vocês esteja não só esclarecido, mas como compreendido na questão de custo, o quanto eu, de fato, decidi viver por essa visão. E eu não estou falando da visão da igreja Vida para Milhões, estou falando da visão que Deus tem para você aqui, e aí a partir dessa igreja você tem muitas oportunidades de cumprir essa visão. A igreja aqui local é apenas um instrumento para Deus fazer você fluir na visão que Ele já te deu. E aí nós temos várias igrejas. Né? Eu, por exemplo, tenho a igreja da cidade em Mogi das Cruzes. Se você for lá, você vai me ouvir dizendo direto, nós vamos ganhar essa cidade toda para Jesus Cristo. Aí você fala, mas quantas pessoas? Não, tem 430 mil pessoas aqui. Mas por que você quer ganhar toda a cidade? Deixa um pouquinho para os outros. Né? E eu vou dizer, não é que deixar um pouquinho para os outros, mas eu sou comprometido com a cidade como um todo. Por isso que o nome da igreja é Igreja da Cidade. Não vai ser pequeno nunca, não vai ser fechado nunca. Porque há uma visão. Há uma visão. Né? Então, se vai ser por intermédio da igreja A, B ou C, não importa, mas você tem que saber que se a visão não for apostólica, você vai ser limitado e você vai ser um crentinho, bonitinho, assim, gordinho na teologia, mas muito medíocrezinho, raquíticozinho na sua vida espiritual. Né? E ninguém quer ser assim. Medíocre espiritual, já basta a vida medíocre que às vezes a gente tem, por causa da educação que a gente recebeu e a formação que a gente teve dos nossos pais. Chega. Espiritualmente, o Espírito de Deus está dentro de você para que você seja alguém que represente o reino. Tem a ver com você ser um embaixador, uma embaixatriz. Sabe aquela coisa de você saber mesmo que você está num lugar e você se veste de outra maneira, vive de outra maneira, come de outra maneira, se relaciona de outra maneira, porque você não é daquele reino, você não é daquele país. Se você já esteve fora do Brasil, é assim, você vai no consulado brasileiro, em qualquer outro lugar,
Chega lá, vai estar falando o quê? Português. Chega lá, você vai encontrar alguém falando parecido, você fala assim, nossa. Eu lembro quando eu morei no Japão, a primeira vez que fui no consulado brasileiro, já estava assim, só ouvindo japonês, mas na hora que eu chego no consulado, tinha todo mundo falando português, eu falei, meu Deus, onde eu estou? Era o consulado brasileiro. Tinha um monte de brasileiro com cara de japonês, mas falando português. Não é? Era um monte de descendente de japonês, mas falando português. Eu falei, nossa, eu estou entendendo o que todo mundo está falando aqui. Que bom. Não é? Por quê? Porque eu estava no consulado brasileiro. Aí, a gente está aqui na terra e você vive qual padrão? Padrão da terra ou padrão do céu? Então, o padrão da terra, se ele não for moldado pela visão do céu, não vai ter mudanças mesmo. E a gente precisa tanto querer como pertencer ao reino e ao lugar de onde nós somos criados e gerados. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. Consegue entender isso? Você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual, tentando ser espiritual. Você é essencialmente um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi soprado. Você não foi simplesmente criado. Ah, meu pai e minha mãe, pronto, estou aqui. Não, você é um ser espiritual, tendo uma experiência humana temporária, porque a sua eternidade é uma eternidade com Deus. Se não ficar claro para você o que você está fazendo aqui, você não vai conseguir viver para a visão dos céus mesmo não. Você vai querer viver no seu pequeno reino aqui e limitado pelas limitações dessa terra aqui, desse mundo aqui, e aí os resultados serão pequenos mesmo. Porque por mais que o mundo se esforce, os resultados são pequenos e limitados ao tempo aqui na terra. Assim? Vamos lá. 3 tipos de igreja em geral. 3 Fs aí para a gente pensar. Fantasia, fábrica e família. Se você quiser anotar, é até didático para você. FFF. Em geral, nós temos 3 tipos de igreja. Tá? Isso aqui para te ajudar um pouquinho também nessa questão de visão de igreja. Então, a igreja fantasia, isso aqui é estatística, tá? Do Instituto Gallup, de todos os caras grandes aí fora que fazem pesquisa no mundo todo, isso aqui é estatística. 80% das igrejas no mundo vivem como que? Jogando futebol sem bola e sem trave, sem gol. Não conseguem nem ter padrões para a própria avaliação. Você já pensou futebol no Brasil ser jogado sem bola e sem trave, sem gol? Dá para imaginar? O que vai acontecer? Se você joga futebol para não fazer gol, isso é futebol? Não é futebol. Não é futebol. Mas se você for ver, isso aqui é estatística, gente, é triste demais. Isso aqui é para a gente chorar. Para a gente chorar. As igrejas não sabem o que elas estão fazendo. Elas não sabem para onde elas estão indo. Elas não sabem o que elas querem. Elas não sabem o que elas estão desenvolvendo. Elas não têm nem mecanismo para se autoavaliar. O que a gente é mesmo? O que a gente está fazendo aqui? A gente faz culto para quê? A gente canta para quê? A gente lê a Bíblia para quê? A gente vai continuar como igreja nesse bairro para quê? A gente não tem como. A igreja, ela, com o tempo, se ela não for renovada na sua essência, ela perde a razão de ser. Ela começa a ser só uma reunião de pessoas religiosas num lugar físico que estão ali cumprindo uma agenda de ritual religioso. Desde quando Constantino decidiu institucionalizar a igreja e trouxe a igreja para o império, as igrejas viraram palácios e tudo ficou ritualizado, porque tinha que ter uma ordem no processo. Virou instituição. Então tem muita igreja que é fantasia. Você chega na igreja e pergunta, qual é a visão da sua igreja? Para quem está varrendo a igreja, a pessoa, visão? Como assim? Não estou enxergando nada não. Não enxergo bem, não. A pessoa nem sabe que é a palavra visão. Você chega para a pessoa, qualquer pessoa que está na igreja e pergunta para ela de supetão, e aí, o que você faz aqui na igreja? A pessoa responde assim, eu vim buscar a bênção de Deus. Qual que é a visão dela? Visão terrena, de alguém que está se aproveitando de Deus, usando Deus para o benefício próprio. Isso é uma visão de igreja? Não, isso é fantasia. Isso é fantasia.
que você vai fazer na igreja? Eu vou para me sentir melhor. Isso é fantasia. O que você vai fazer na igreja? Eu vou lá para cantar, tão bonito ver as pessoas cantando. Isso é fantasia. Isso é fantasia. Isso não é igreja. E infelizmente, a maioria das igrejas ainda é uma fantasia. Por isso que quando as pessoas às vezes confrontam a gente aí fora, você tem que falar assim, verdade, né? Porque a pessoa vem para você e fala assim, hoje mesmo estava ouvindo uma história assim, de alguém que estava na nossa célula. Ricardo me contou, eu participava de uma igreja assim tal, cuidava das crianças, mas eu saí porque eu tinha 16 anos, estava ajudando a cuidar das crianças, aí um dia o pastor me chamou para ir no gabinete dele, ele tentou me agarrar. E aí depois disso eu não consegui mais ir na igreja, mas eu não tenho nenhum problema com Deus não, eu só não vou mais na igreja. Aí você ouve uma história dessa, você não tem como você falar para ela assim, não, você é mentirosa, isso não acontece não, isso não tem nada a ver, isso aí não acontece em igreja. Você não tem como você contestar uma pessoa dessa e falar para ela que ela está mentindo. Você tem como dizer para ela que ela deveria perdoar e que ela não poderia sair ou ficar até hoje traumatizada com uma coisa dessa. Mas você ouve algumas coisas, você fala assim, não é possível que isso aconteceu, né? Aquelas histórias, a ministra de louvor engravidou dentro do batistério. O pastor, não sei o quê, uma história que você fala, gente, por que isso aconteceu na igreja de Cristo? Porque ali era uma fantasia, as pessoas não estavam vivendo igreja, não. A visão daquele lugar não era uma visão do céu. Então, de fato, abre-se espaço para o diabo chegar e detonar, porque as pessoas nem sabem o que elas estão fazendo na igreja. Você foi na igreja para quê? Eu fui na igreja para arranjar namorada. Fui na igreja para casar, porque depois que eu zoei com todo mundo, falei, não, agora tem que casar, agora tem que dar um jeito na minha vida. O que os caras fazem? Vai para a igreja, para procurar uma menina virgem para casar, né? Estão falando de virgem de novo. Vai procurar uma menina pura para casar, porque na hora de casar o cara quer ter uma pessoa que, mas antes disso ele foi o garanhão da vida. Aí chegou no momento de casar, ele foi para a igreja. Por quê? Porque ele queria uma referência de pureza. Mas ir para a igreja para casar é o quê? É fantasia. Não é ser igreja. Não é ser igreja. Ser igreja é você, por exemplo, uma das coisas que a gente diz, ser igreja é você se identificar com os sofrimentos de Cristo. Sentir as dores de parto, você chorar por aqueles que estão na rua mesmo, você conseguir sentir o que Deus sente quando Ele vê toda a crueldade do mundo. Isso é ser igreja. Então, fantasia. Tem muito. Depois disso, a gente costuma dizer que tem fábrica. Muitas igrejas estão produzindo religiosos em massa e não discípulos artesanais. Gente, falar uma coisa para você. Produzir religioso em massa é fácil. Não é difícil, porque o religioso ele gosta de receber ordem, ele gosta de ficar tudo direitinho e tal, e às vezes você bota um monte de regra para ele, um monte de lei para ele, o religioso ele gosta de seguir lei, ele gosta de seguir regra. Só que a Bíblia diz que a letra mata. Então, um monte de gente que vive pela lei, pela letra, e está tudo morto. E está morto e está assassinando outros. Então, acontece muito disso. Tem igrejas que são verdadeiros ambientes de produção de religioso. E as pessoas, como de certa forma gostam disso, elas se submetem a isso. Então, você tem, às vezes, muitas igrejas grandes que estão no modus fábrica, ainda não chegaram num modo melhor de produção de discípulos, de desenvolvimento de discípulos. E discípulo, gente, é uma coisa artesanal. Discípulo não é uma coisa em massa. Se a gente pudesse inventar uma máquina de fazer discípulos e colocar dentro da igreja, a gente compraria essa máquina e colocaria na porta da igreja ali. O cara vai chegar na igreja, o maior esforço nosso seria assim, passar por debaixo daquela porta. Na hora que ele passasse debaixo da porta, e aí passava aquele raio na pessoa, a pessoa se transformava em discípulo. Aí não entrou já era, agora já é discípulo e tal. A gente não precisava fazer muita coisa não, ia poder produzir em massa. Passa aí dentro aqui, pum, 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 pum. E às vezes a gente encara a igreja de Cristo como uma fábrica. Mas sabe o que acontece? O ativismo ministerial e as programações no templo geram crentes de plástico, sem vida, sem autoridade, sem unção. Você quer ser alguém de plástico?
Você quer uma espiritualidade de plástico? Não, ninguém quer. Ninguém quer ficar só ouvindo o testemunho dos outros. Ninguém quer ficar só ouvindo as coisas dos outros. A gente quer ter uma espiritualidade viva. Essa igreja Visão diz: vida para milhões. Né? A gente quer levar vida para as pessoas. Você não quer levar uma fórmula para as pessoas. Você não quer levar uma substância para as pessoas. Você não quer levar uma droga para as pessoas. Você não quer levar uma mágica para as pessoas. Você quer levar a vida para as pessoas. E a vida de quem? A sua? Não, a vida de Cristo. Então, é assim, fábricas existem para o benefício dos donos. Não é assim? A fábrica no final é lucro para o dono vai, né, dando um jeito de reduzir gastos, custos, né, ampliar potencial de coisa, investimento, isso aqui, tudo no final está falando de lucro, está falando de crescimento na bolsa, está falando de coisas que diz respeito à visão do dono, que é de alguma forma enriquecer. Né? Tem isso junto. Não estou dizendo que todos são assim, mas geralmente a fábrica trabalha assim, por isso que não consegue valorizar muito o funcionário, por isso que tem muita hierarquia, por isso tem muita coisa que você fala, meu, isso aqui não dá para entender, puxa, não, a empresa não tem tanto lucro, por que a gente não desfruta disso? Porque você não é o dono. Se você fosse o dono, você desfrutaria, mas você não é o dono, então, né, se contenta em ser funcionário. Né? Ou cresce aí para você ser um gerente, pelo menos você vai... Então a gente vive assim, e tem muita igreja que às vezes funciona assim, e não estou dizendo que isso é uma coisa para você ficar com o zoião perseguindo, não é nada disso, mas a gente precisa entender. Você quer uma igreja que seja uma fábrica de gente de plástico? Você quer fazer com que as pessoas só venham no culto para frequentar um ritual, para você falar assim, esse crente é bom, ele não falta um culto. Não, você tem que dizer assim, esse crente é bom porque ele tem uma vida de culto. A vida dele é um culto. Eu encontro que esse cara em qualquer lugar, ele está esbanjando Deus, ele está esbanjando alegria, ele está esbanjando vida de Deus para outras pessoas. Só de eu encontrar com ele, eu já me fico melhor no meu dia, porque ele é uma pessoa que vive o reino. E às vezes a gente quer que as pessoas sejam simplesmente assíduas no culto, que sirvam no ministério, cumpram as escalas direitinho, porque se não vier, está fora, se não vier, não merece ser reconhecido, se não vier, não vai dar certo, o ministério está mal por causa de tal pessoa, porque é preguiçoso, porque não vem. E a gente encontra um monte de justificativo para dizer que as pessoas são ruins porque elas não fazem o que a gente quer que elas façam dentro da igreja. Isso estou falando conosco, liderança. Vocês são líderes dessa igreja. Vai adiantar você fazer um monte de robozinho que frequenta todos os seus cultos, só para você dizer assim, pastor, pastora, meu culto agora, né, em Taubaté, está com 500 pessoas. Né? Se você olhar para a visão, você vai assim, nossa, mas só isso? E a visão diz que é muita gente no culto? Ou a visão diz que é vida de culto? Né? Você vai contabilizar só a frequência na sua celebração ou você vai contabilizar a vida que flui através de cada um que frequenta a sua igreja? Porque se você não for olhar sinceramente para aquilo que está fluindo da vida dos seus líderes de célula, pequenos grupos de tal, se você não olhar para isso, você pode ser enganado. Você pode ter um monte de gente, robozinho, está fazendo, estou fazendo. Preencheu o relatório, preenchi. Veio no domingo, vim. Deu o dízimo, dei. Fui no acampamento, fui. Né? Aí você vai ticando lá, parabéns. Né? Aí daqui a pouco passa um tempo, explode lá, o cara estava, na verdade, indo no ensaio um pouco mais cedo para transar com a outra menina antes do ensaio. Aí você fala, mas cara, você não é líder de célula, você não está liderando a adoração da igreja? Estava, pastor, mas como você falou, eu nunca faltei no ensaio. Né? Por isso que a gente ouve histórias assim. Por quê? Porque não tinha vida. Não tinha vida. Gente, eu estava pensando esses dias, ontem eu falei na igreja, José, ele todo dia estava sendo assediado pela mulher de Potifar, e ele
dizendo não, dizendo não, dizendo não, dizendo não, até chegar o dia que não tinha ninguém, ela agarra ele e ele deixa a túnica com ela. O cara teve 2 túnicas roubadas, os irmãos roubaram a primeira e depois a mulher roubou a outra. Ô, vidinha, né? Mas, olha só, o pensamento. O cara, novo, bonito, prosperando dentro da casa de um cara, poderia muito bem se aproveitar e de fato pegar a mulher do cara e ainda continuar bem, escondendo as coisas. Mas sabe que ele tinha de história de paternidade na vida dele? Que isso é uma coisa que ele poderia ter de fato lembrado? É assim, pô, meu pai trabalhou 14 anos pela minha mãe e eu sou filho desse amor. Meu pai, ele não pegou qualquer mulher, qualquer coisa. Eu não sou fruto de um cara que, só porque uma mulher quis deitar com ele, eu nasci. Não, meu pai foi um cara que trabalhou 7, foi enganado, mas depois trabalhou mais 7 e casou com a minha mãe. E minha mãe demorou para ter filho, mas eu sou o filho desse casamento de um homem que lutou 14 anos por uma mulher. Tipo assim, isso poderia ser muito bem, creio que foi para ele, sustento para dizer assim, eu vou ficar com uma mulher dessa? Eu vou pecar contra Deus? Vou ficar com uma mulher dessa? Uma mulher que eu não preciso nem fazer nada por isso, ela está se oferecendo para mim? É muito diferente, não é? Muito diferente. Ele tinha referência. Por mais que Jacó foi no início da vida um usurpador, né, um enganador, mas Jacó teve depois mudanças, mudou o nome, mudou tudo, e Jacó teve situações que eram referência para José. Tanto é que ele é um filho da velhice e Jacó gostava mais dele do que dos outros mesmo. E ele foi escolhido por Deus, mesmo sendo queridinho do papai, para salvar a família toda e preservar o povo de Israel e toda a descendência de Israel depois que houve a fome no Egito. Se você for olhar a história, você fala, meu, o negócio é muito louco. De um jovem sonhador que depois se transforma num governador do Egito, não só por ser governador, mas para de fato salvar o mundo. Salvou o mundo. Você acredita que você pode salvar o mundo? Você consegue pensar nisso, gente? Deus de repente escolher você, o seu filho, ou escolher alguém da sua família para fazer algo que vai salvar o mundo. Que na hora que acontecer uma tragédia, alguma coisa que não tem a solução, vai ser o seu filho, a sua filha, ou você que vai ter uma ideia para salvar o mundo. E isso pode ser aquilo que vai ser usado para você ter testemunho de que Deus está na sua vida, por isso que você teve aquela ideia. E as pessoas vão saber que o mundo foi salvo por alguém que acreditava em Deus e que declarou que aquela vitória foi porque Deus quis salvar o mundo através dele, e não ele teve uma ideia louca. Nós estamos num mundo hoje que é assim, uma ideia vale milhões. Não é assim? Por que não ter uma ideia para salvar o mundo e isso surgir de dentro da sua casa, surgir de dentro da sua igreja, da sua descendência, porque você teme a Deus, você tem intimidade com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dizer assim, é você, filho, você vai ser escolhido para você receber de Deus aquilo que vai salvar o mundo. Gente, quando a gente olha para Maria, ela, de fato, era uma menina, mas de alguma maneira Deus escolheu, olhou para ela e falou, filha, você vai trazer o meu filho ao mundo. Biologicamente, você vai ser a honrada para trazer o meu filho ao mundo. Você pode falar o que for de Maria, mas ela é a honrada, agraciada que colocou Jesus Cristo no mundo, biologicamente falando. A única mulher que teve uma concepção pelo Espírito Santo. Não teve relação sexual, teve uma concepção pelo Espírito de Deus. Alguém que gerou no útero algo que não foi natural, foi sobrenatural. Mas aconteceu. Por quê? Por que a gente não pode ter expectativas assim? Sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão influenciado pela gerência atual do mundo que a gente quer colocar uma igreja no aspecto de uma fábrica. Você quer colocar pessoas dentro da sua casa, seus filhos, como se fossem robozinhos. Você quer padronizar processo, achando que o processo do padrão vai ser o melhor para você. Mas não é. Como a gente vai viver? Né? Então, a outra proposta, e aí infelizmente são poucas, né? E eu quero declarar isso sobre vocês. Poucas igrejas estão gerando filhos espirituais convictos de sua identidade celestial e missão na terra. Poucos líderes, pais, compreenderam seu destino e espaço no reino de Deus.
E aí tem a frase: famílias existem para o benefício da próxima geração. Pastor Leonel, sinceramente, por que o senhor educou suas filhas e a sua família debaixo de uma visão como essa? Para quê? Para que a outra geração fosse tão apaixonada como ele é. O maior legado de qualquer homem não é a inteligência dele, é a paixão dele pela visão de Deus, é o comprometimento dele com Deus. Esse é o maior legado. E uma igreja, se ela for uma família, a família, ela de fato se sacrifica por aqueles que são seus. Gente, diz para mim, se o teu filho com 18 anos passar por um processo muito difícil de saúde, que tem que ficar internado, você como pai, você vai falar para ele assim: filho, fica internado, que o papai vai continuar aqui trabalhando, quando der eu passo aí para te ver, tá bom? E creia em Deus, creia na cura que vai acontecer, mas eu passo aí quando der. Agora eu estou ocupado, porque estou trabalhando bastante, mas eu creio que você vai ficar bem. Um pai, quando fica sabendo de um filho que passou por um acidente, ou aconteceu alguma coisa, o que o pai faz? O que a mãe faz? É aquela coisa, a gente larga tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Quando nasce um bebê na família, para tudo, você nem dorme mais. Você está disposto, porque nasceu um bebê, você está disposto a não dormir direito. Porque você sabe que aquela criança depende de você completamente, mas ela foi gerada por você. Porque foi gerada por você, você tem um senso de responsabilidade, um amor, uma paixão por aquela vida nova, que você não dorme, você não come direito, você fica com dor de cabeça, você fica passando mal, mas você está ali do lado quando a criança dorme um pouquinho só, você vai lá, chega pertinho do nariz dela para ver se ela está respirando. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Agora, por que quando alguém nasce dentro da igreja, você fala assim: ah, querido, vem no curso aí para você aprender mais sobre a Bíblia. Ó, se você quiser, a gente se encontra assim para conversar. Que bom, né, que você aceitou Jesus. Mas deixa eu te falar, ser crente não é fácil não, viu? É difícil, se prepara, o diabo vai te pegar. As pessoas nascem dentro da igreja, a gente fala isso para elas. Dá vontade de dar uma bica na boca desses caras. Por que você vai dizer para alguém que acabou de nascer que a vida é difícil? Um pai larga o bebê lá e fala: que bom que você nasceu, mas se vira, cara, a vida é difícil, eu tenho a minha, você tem a sua. Gente, qual é o pai que faz isso? Qual é a mãe que não fica tentando fazer a criança mamar o leite até as últimas instâncias? Porque ela sabe que tem que ser dela, tem que alimentar dela, tem que sair dela o leite, só se não der mesmo. Eu conheço meninas que, às vezes o bico do seio está quase caindo, despedaçado, de tanta dor, de tanta coisa, de tanta dificuldade para amamentar, mas ela está lá. Não, você vai amamentar aqui, você é meu filho, você vai crescer comigo, você vai receber de mim, porque você é meu filho, você é minha filha. Isso são sentimentos, senso de paternidade.
ema, cada um com seus problemas. Né? Gente, por que a gente faz isso? Sabe por quê? Porque você não é um pai espiritual. Você não é uma mãe espiritual. Você não entendeu ainda o que significa gerar uma pessoa. Você não sentiu ainda o que Deus sente com cada pessoa no mundo, que são todos filhos dele. Todos podem estar fazendo o que for. Deus ainda olha e fala: meu filho, minha filha, está estuprando agora, está matando agora, está roubando agora, está abusando de outro agora, um filho abusando de outro, mas meu filho, é minha criação, veio de mim. Sabe aquela mãe que tem um filho na prisão porque o filho fez coisa errada mesmo? E mesmo assim ela vai lá visitar toda vez que tem que visitar, passa toda a vergonha e constrangimento que tem que passar, mas ela vai porque é filho dela? Por que ela vai? Porque o filho fez uma coisa boa dentro da prisão? Não, porque é filho. Não tem explicação. Família é a instituição que Deus criou. O único relacionamento que tem menos possibilidades de dar errado é de um pai com um filho. Líder com liderado, sócios, chefe, vai ser difícil, porque a relação é meio... Agora um pai não, o pai está falando assim: tudo que eu estou construindo é porque eu quero deixar um legado para os meus, e os meus vão aprender a deixar um legado para os próximos, e a nossa família, as nossas pessoas, as nossas vidas terão uma marca do nosso sobrenome, do nosso nome, de quem nós somos, os valores que nós honramos. Família, a igreja, se não tiver vivendo aquilo que Deus fez para ela ser, uma família, por isso que até no último momento é a noiva que vai casar com o noivo, vai se formar uma família, né? Ainda é a imagem do casamento. Se a gente não olhar assim, gente, não dá. Você vai olhar mesmo para as pessoas e falar assim: não, dá muito trabalho cuidar de crente, dá muito trabalho cuidar dessas pessoas, dá muito trabalho, não ser igreja desse jeito, tem que levar para minha casa, tem que discipular, tem que ouvir as histórias ruins, tem que limpar o cocô desse cara, tem que ajudar o cara a sair dessa lama. Não, ser igreja assim é ruim, é difícil, eu não estou disposto a pagar esse preço. Ok, querido, se você não está disposto a pagar o preço, tudo bem, né? Eu entendo você, mas saiba que alguém pagou o preço por você, porque você nasceu espiritualmente por causa da oração de alguém, por causa do sacrifício de alguém, por causa de uma igreja, por causa de uma visão, por causa de alguém que acreditou em você. Você nasceu. Aí você quer viver como um filho bastardo, sem reconhecer liderança, sem reconhecer paternidade, sem reconhecer que você às vezes tem que prestar conta mesmo para alguém, porque são pessoas que amam você, que cuidam de você. Você quer viver como um filho bastardo, gerando assim, bastardia no seu meio, através da sua vida? Não vai dar certo mesmo não. Você não vai querer mesmo, você vai viver só para você. Só que filho bastardo é filho sozinho, não tem relacionamento, não tem vida. É só amargura, é só reclamação, é só murmuração. E sabe qual é a maior dor? É olhar para os lados e, se acontecer alguma coisa, saber que não vai ter um pai para vir cuidar, uma mãe para vir cuidar. Por que as crianças, enquanto pequenas, elas chegam para as outras crianças e falam assim: você vai ver, vou falar para o meu pai. Por que as crianças chegam uma para outra e falam: deixa minha mãe saber para você ver? Por que elas fazem isso, gente? Por quê? Porque elas pertencem, elas são geradas, elas confiam, elas não têm medo nem de representar qualquer coisa assim. Eu falo para o meu pai, você vai ver. Pode ser coisa boa, coisa ruim. Tudo tem a ver com o pai, com a mãe que está presente. Agora, se não tem, aí a falta de referência deixa a pessoa perdida, e aí qualquer coisa que aparece, a pessoa vai se entregar para isso. Só que aí, é fantasia. Aí é fábrica, aí é plástico, aí é produto, não é gente. E como é difícil a gente entender isso. Gente, é por isso que, como que nós vamos ter uma igreja que vai produzir vida? Só se a gente conviver com as pessoas, só se as pessoas estiverem convivendo com a gente. Se eu olhar para o meu irmão, ele não tem meu sobrenome, não nasceu na mesma época que eu, nada disso, mas eu estou olhando para ele e fazer: meu irmão,
Eu não vou deixar ele continuar desse jeito, eu não vou deixar ele perdido assim não, eu não vou deixar ele pagando esse preço, não vou deixar ele louco desse jeito não. É meu irmão, faz parte da minha família, nós temos o mesmo pai, temos o mesmo irmão mais velho, Jesus Cristo. Eu vou dar um jeito de amar esse cara, ele vai entender o amor do pai, ele vai conhecer o pai. Não é que ele não entendeu ainda, ele não viu o pai ainda, eu vou levar ele para o pai. Na hora que ele vê o pai, aí ele vai aprender, aí ele vai ver que o pai é bom. O pai é lindo, o pai cuida, o pai estava lá esperando, o pai nunca abandonou. Eu preciso mostrar o pai para ele. Tem a ver com isso, gente. Você fala assim, não, meu, calma, você não viu o pai ainda. Quem assistiu Crônicas de Nárnia aqui, o primeiro? Tem uma cena assim, né? Os meninos estão lá, e aí está o castor lá, ele fala, o quê? Você não ouviu sobre a profecia? Né? E ele fala assim, como? E aí as crianças estão assim, que eu? Tanto que... E aí ele fala, Pedro. E ele sabe da profecia, então tipo assim, não, você não conhece Aslan ainda. Aslan está vindo, ele falou de vocês são aqueles que... Ele está lá, o castor está lá, né? Aquele confronto de um animal crendo mais que o ser humano. Né? E aquela cena que interessante, uma cena bíblica. Né? Como assim, você não ouviu a profecia? Filho de Adão, filho de Eva, tinha todo um processo, por isso que o cara escreveu a coisa tão linda até hoje, porque Deus deixou isso fazer. Mas tem a ver com o que, gente? Com família. Família, e eu entendo, se você não teve uma família biológica, se o seu pai não foi presente, se sua mãe não te deu valor, se os seus irmãos não, sempre foi só briga dentro da sua casa, se você até hoje não consegue falar direito com o seu pai, se você ainda tem mágoas para resolver com o seu pai, com sua mãe, quem quer que seja, eu entendo, queridos, que você pode ter tido uma má referência, mas isso não é desculpa para você querer continuar debaixo de uma má referência, de uma falta de visão bíblica. A Bíblia fala de família. Eram clãs, toda hora Abraão, Isaac, Jacó, toda hora referência de descendência. E Deus falou assim, aquilo que eu prometi a seu pai Abraão, aquilo que eu falei aos seus antepassados, desde Abraão, Isaac e Jacó, agora eu estou cumprindo na sua vida. Salomão, aquilo que o seu pai, o coração dele comigo, eu combinei com ele, você está construindo, porque eu vou morar nesse lugar que você vai construir. Tem a ver com aquilo que eu prometi para o seu pai. Gente, quantas coisas Deus não prometeu para os nossos pais, antes de nós, e homens até que a gente não conhece, mas foram pais espirituais para trás da nossa geração, das nossas igrejas, das nossas denominações. Esses caras são pais. E às vezes a gente fica assim, não, tudo pastor velho, tudo gente que já passou, ultrapassa. Não tem nada a ver, é unção. O que Deus prometeu para eles lá atrás, talvez eles não viram lá, mas nós vamos ver. Eu vou olhar para aquilo e falar, foi prometido lá atrás, eu estou agora aqui, eu vou pegar essa promessa, eu vou participar disso. Gente, eu olho para os meus filhos e eu falo, filhos, vocês vão muito mais longe do que eu. E filhos, amem essa igreja, amem esse lugar, amem a Deus, amem a palavra, sejam apaixonados, porque tem uma visão, uma promessa muito grande. E o que eu mais quero é que os meus filhos vejam as promessas que Deus fez para nós. Eu não quero que meu filho seja só um advogado, até um pastorzinho, auxiliar de igreja. Não, gente. Não, eu quero ver meus filhos desfrutando das promessas que eu recebi, que meus pais receberam, que os meus líderes espirituais receberam lá atrás. Tem a ver com os seus filhos, gente. Às vezes a gente fica assim, pensando assim, separadamente. Não, meu filho, eu não vou levar na igreja não, porque ele precisa estudar, né? Ele precisa fazer não sei o quê, né? Ficar levando muito na igreja, não vai conseguir estudar, o que vai ser da vida? E as pessoas acham que levar muito na igreja vai ser pior. Porque está tirando o tempo da criança de estudar. Olha, eu vou dizer para você, se o seu filho se apaixonar por Deus dentro da igreja, ele vai se apaixonar pelo estudo fora da igreja. E nunca vai largar Deus, mesmo no ambiente de uma faculdade, depois longe. Agora, se o seu filho sabe que a igreja é difícil, né? Meu pai nem me levava muito, meu pai ia lá, e aí foi para a faculdade sem valor nenhum,
ele vai ser destruído lá. Isso tem a ver com você, não tem a ver com ele não, porque você não ensinou ele direito. Você foi um pai irresponsável, você não gerou temor no coração do seu filho, no ambiente que ele poderia estar com você, e você não levou, porque você não acreditava naquele ambiente. Tem muitos filhos pagando o preço de pais irresponsáveis espirituais.